A donzela de ferro, a verdade por trás do grito. A lenda sombria. No coração da Europa medieval, durante os séculos mais obscuros da história, existia um instrumento de tortura tão diabólico que seu simples nome fazia os condenados implorarem por morte rápida. Seu nome, a Donzela de Ferro. Era um sarcófago vertical de metal com aproximadamente 2 metros de altura, moldado vagamente na forma de uma mulher. Por fora, suas placas de ferro forjado eram decoradas com relevos grotescos. Faces distorcidas, símbolos religiosos pervertidos, inscrições em latim que falavam de justiça divina. Mas era o interior que revelava sua verdadeira natureza maligna. Quando as 2 portas frontais se abriam, revelavam 13 espinhos de ferro posicionados com precisão cirúrgica. 2 na altura dos olhos, 2 nos ouvidos, vários distribuídos pelo tronco, alinhados perfeitamente para perfurar pulmões, fígado e rins. Um particularmente cruel direcionado à virilha. Cada espinho tinha entre 20 e 30 centímetros de comprimento. Mas aqui estava o detalhe mais aterrorizante. Os espinhos eram deliberadamente curtos demais para alcançar órgãos vitais profundos. Não matavam instantaneamente. Essa era a genialidade diabólica do design. Prolongar o sofrimento o máximo possível. Quando um prisioneiro era sentenciado à donzela, o ritual seguia sempre o mesmo padrão macabro. A execução acontecia nas masmorras dos castelos, longe dos olhos do povo. Não era um espetáculo público como as forcas ou as fogueiras. Era algo mais íntimo. Mais cruel. O condenado era despido e forçado a ficar de pé diante da donzela aberta. Guardas o empurravam para dentro, posicionando seu corpo exatamente onde os espinhos teriam o máximo efeito. Alguns registros mencionam que prisioneiros desmaiavam de terror antes mesmo das portas fecharem. Então, lentamente, sempre lentamente, as portas começavam a se fechar. Os espinhos tocavam a pele primeiro, pressão leve. Depois começavam a perfurar, milímetro por milímetro. A vítima podia sentir cada ponto de penetração. Os que tentavam gritar descobriam que os espinhos posicionados perto da garganta tornavam até isso agonizante. Quando as portas finalmente se fechavam completamente, havia um som de trinco. Final, definitivo. E então, silêncio. Exceto pelos gemidos abafados que ecoavam dentro da caixa de metal. Agonia prolongada. O verdadeiro horror não estava na perfuração inicial. Estava nas horas, às vezes dias, que se seguiam. Os espinhos eram posicionados para evitar sangramento massivo, perfurações superficiais nos órgãos, mas não lacerações fatais. A pessoa ficava ali, presa em pé, incapaz de se mover sem causar mais dor. Qualquer movimento, por menor que fosse, fazia os espinhos rasgarem mais profundamente. Alguns relatos mencionam pequenos buracos na base da donzela, não para ventilação, para o sangue escorrer lentamente, formando poças escuras no chão de pedra das masmorras. Guardas que trabalhavam nas dungeons contavam que podiam ouvir sons vindos de dentro da donzela por até 3 dias. Gemidos, súplicas, orações sussurradas. E, eventualmente, silêncio. A morte vinha por uma combinação de fatores. Perda de sangue gradual, infecção das múltiplas perfurações, desidratação, choque. Mas, acima de tudo, exaustão física e mental. O corpo simplesmente desistia dela. Nem todos os criminosos mereciam a donzela. Ela era reservada para ofensas específicas, aquelas consideradas particularmente nefastas pela igreja e pela nobreza. Falsificadores de moedas eram candidatos frequentes. Adulterar a cunhagem real era traição à coroa. Um falsificador capturado em 1515 na Baviera supostamente sobreviveu 3 dias completos dentro da donzela, confessando nomes de cúmplices até sua voz se tornar apenas um sussurro rouco. Hereges também encontravam seu caminho para dentro da donzela. Aqueles que questionavam a doutrina da igreja, que praticavam rituais proibidos, que eram acusados de pactos demoníacos. A tortura era vista como uma forma de purificar a alma antes da morte. Quanto mais sofrimento, mais completa a redenção. Mulheres acusadas de bruxaria enfrentavam um destino particularmente cruel. Dizia-se que bruxas tinham resistência sobrenatural à dor, então precisavam de métodos mais extremos para extrair confissões. Muitas confessavam qualquer coisa. Voar em vassouras, encontros com o diabo, lançar pragas sobre vizinhos, apenas para que as portas se abrissem novamente. Traidores da coroa, espiões de reinos rivais, conspiradores que tramavam contra senhores feudais. Todos podiam terminar na donzela. E alguns, diziam, eram colocados lá não para extrair confissões, mas simplesmente para desaparecer. Silenciosamente, completamente. O castelo de Nuremberg. Se havia um lugar onde a donzela de ferro se tornou lendária, foi o castelo de Nuremberg. Ali, nas profundezas das masmorras, uma donzela particularmente elaborada era mantida. Diferente de versões mais rústicas encontradas em outros castelos, a donzela de Nuremberg era uma obra de arte macabra. Seu exterior era decorado com a face de uma virgem sagrada, olhos serenos, mãos em oração. Uma perversão da iconografia religiosa que a tornava ainda mais perturbadora.
Os registros do castelo, embora fragmentados, mencionavam seu uso em julgamentos por ordalho. O conceito era simples. Se Deus julgasse o acusado inocente, ele sobreviveria à donzela. Se culpado, morreria. Claro que ninguém sobrevivia. O que, na lógica retorcida da época, confirmava a culpa de todos. Guardas do castelo desenvolveram superstições sobre a donzela. Alguns se recusavam a olhar diretamente para ela. Outros juravam ouvir sussurros vindos de seu interior mesmo quando estava vazia. As almas dos condenados, presas eternamente no metal frio. Havia histórias de um carrasco particular que operava a donzela. Um homem mascarado que nunca falava, que conhecia exatamente o ângulo para fechar as portas para maximizar sofrimento, que mantinha registros meticulosos de quanto tempo cada prisioneiro durava. Alguns diziam que ele próprio havia sido um prisioneiro uma vez, que havia sobrevivido à donzela por algum milagre, e que agora servia seu propósito com devoção fanática. O último uso documentado da donzela de ferro, em Nuremberg, ocorreu supostamente em 1793. O condenado era um ladrão que havia roubado relíquias sagradas de uma igreja. Um crime que combinava blasfêmia com roubo comum, perfeito para a punição máxima. Segundo relatos da época, o homem foi trazido às masmorras em uma noite de tempestade. Trovões ecoavam através das paredes de pedra enquanto ele era preparado. Ele implorou, ofereceu devolver tudo, prometeu penitência, mas a sentença já havia sido decidida. As portas se fecharam, e então algo inesperado aconteceu. Horas depois, guardas ouviram batidas vindas de dentro da donzela. Não gemidos, batidas deliberadas, rítmicas, como se o homem estivesse tentando se comunicar. Isso nunca havia acontecido antes. As vítimas geralmente ficavam quietas depois das primeiras horas, conservando energia, entrando em estado de choque. As batidas continuaram por toda a noite, e no dia seguinte, e no seguinte. 3 dias completos de batidas metódicas. Os guardas ficaram tão perturbados que recusaram-se a descer as masmorras. O som era enlouquecedor. No 4º dia, silêncio. Quando finalmente abriram a donzela, encontraram o corpo do ladrão. Mas havia algo estranho. Marcas nas paredes internas de metal. Como se ele tivesse usado as próprias mãos ensanguentadas para arranhar mensagens. Símbolos que ninguém conseguiu decifrar. Ou talvez simplesmente rabiscos de uma mente destruída pela dor e desespero. Depois disso, a donzela de Nuremberg nunca mais foi usada. Com o advento do iluminismo no século XVIII, atitudes em relação à tortura começaram a mudar. Pensadores argumentavam que tais métodos eram bárbaros, indignos de sociedades civilizadas. Leis foram aprovadas limitando e eventualmente proibindo instrumentos como a donzela de ferro. As donzelas existentes foram retiradas de uso. Algumas foram destruídas, outras, ironicamente, foram preservadas. Não como instrumentos funcionais, mas como curiosidades históricas. Lembretes dos tempos sombrios que a humanidade havia finalmente superado. A donzela de Nuremberg foi colocada em exibição pública. Não mais nas masmorras escuras, mas em um museu. Visitantes pagavam para vê-la, para imaginar os horrores que ela havia testemunhado, para se maravilhar com a criatividade diabólica de eras passadas. E ali ela permaneceu por gerações, enferrujada, silenciosa. Uma relíquia de uma época que preferimos esquecer, mas que não conseguimos deixar de lembrar. Mas e se tudo isso fosse mentira? Em 2003, o historiador Wolfgang Schild fez uma descoberta perturbadora. Enquanto pesquisava métodos de execução medieval para um livro acadêmico, ele começou a procurar evidências documentais da donzela de ferro, registros de julgamentos, ordens de execução, crônicas de testemunhas. Ele não encontrou nada, absolutamente nada. Nenhum registro medieval mencionava um dispositivo chamado donzela de ferro. Nenhum documento administrativo sobre sua construção. Nenhuma referência em milhares de páginas de arquivos judiciais da época. O que ele encontrou foi algo muito diferente. Registros de construção datados de 1793, exatamente o ano em que a donzela apareceu pela primeira vez em exibição pública, e o nome do construtor, Johann Philipp Siebens, um filósofo e escritor, não um ferreiro medieval. A verdade era chocante. A donzela de ferro nunca havia sido usada na Idade Média. Ela foi inventada no século XVIII como uma atração de museu. Uma fraude elaborada projetada para capitalizar na fascinação gótica da era romântica com o horror medieval. Siebens havia pegado peças autênticas de armaduras antigas, dobradiças de castelos, placas de fortificações. Montou um Frankenstein de metal que parecia medieval. Envelheceu artificialmente com ácidos e ferrugem forçada. E depois criou uma história inteira sobre seu uso histórico, que funcionou perfeitamente. Durante mais de 200 anos, milhões de pessoas acreditaram. Livros foram escritos. Filmes foram feitos.
A donzela de ferro se tornou um símbolo icônico da barbárie medieval, mas nunca existiu. Nenhuma única pessoa morreu dentro dela durante a Idade Média. Foi tudo teatro. Uma mentira lucrativa que sobreviveu porque queríamos acreditar nela. Mas por quê? Por que enfim inventar algo tão horroroso? A resposta está no contexto histórico. O século XVIII europeu estava obcecado com o gótico, ruínas medievais, histórias de fantasmas, o nascimento do romance de terror. As pessoas queriam acreditar que o passado era mais sombrio, mais misterioso, mais terrível que o presente. E havia dinheiro nisso. Museus de curiosidades eram negócios lucrativos. A donzela de ferro se tornou a atração principal. Famílias respeitáveis levavam crianças para vê-la. Era educacional, diziam. Um lembrete dos tempos bárbaros que havíamos superado. A ironia é devastadora. A era que inventou a donzela de ferro, o século XVIII, foi infinitamente mais brutal que a Idade Média. A Revolução Industrial criou condições de trabalho que matavam milhares. Colônias europeias dizimaram populações inteiras. A escravidão transatlântica atingiu seu pico. Mas era mais confortável projetar a crueldade no passado medieval. A donzela de ferro se tornou um símbolo conveniente. Uma forma de dizer, veja como eles eram monstros. Veja como nós somos civilizados. Hoje, réplicas da donzela de ferro ainda existem em museus ao redor do mundo. Placas explicativas geralmente mencionam que é uma reconstrução ou que seu uso histórico é disputado. As quantas pessoas leem as letras pequenas, a imagem persiste na cultura popular. Filmes de terror, videogames, livros de história sensacionalistas. A donzela de ferro continua cumprindo seu propósito. Não como instrumento de tortura, mas como símbolo de nossos medos mais profundos. Claustrofobia, dor prolongada, sofrimento solitário. A ideia de morrer preso, invisível e esquecido. Talvez no final, não importe se a donzela de ferro realmente existiu, porque a mentira revela uma verdade mais profunda sobre a natureza humana. Nossa necessidade de monstros, nossa fascinação com o sofrimento. Desde que seja distante, histórico, seguro para consumir. A donzela de ferro nunca matou ninguém na Idade Média, mas ela mata algo em nós toda vez que acreditamos sem questionar. Mata a curiosidade crítica, mata a vontade de verificar fatos. Mata a complexidade histórica em favor de narrativas simples de bem versus mal, civilização versus barbárie, presente iluminado versus passado sombrio. Talvez isso seja a verdadeira tortura, não de ferro e espinhos, mas de ignorância confortável. A donzela de ferro é um espelho, não uma janela. E o que vemos refletido diz muito mais sobre nós do que sobre qualquer era medieval.